Nessa segunda-feira, eu converso com uma mulher de muito valor, testada e aprovada, guerreira, sempre do lado certo da história, a candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza, a Luiziane Lins. Muito boa noite, Luiziane. Opa, tudo bem, Fernando Haddad? Que prazer, meu camarada, estar conversando com você nesse momento. Luiziane, nós tivemos duas boas notícias nesse final de semana no mundo. Uma das mulheres mais competentes, políticas mais competentes do mundo, a Jacinda Ardern, foi reeleita primeira-ministra da Nova Zelândia, considerada a governante, independentemente de sexo, felizmente é uma mulher, como deve ser, foi considerada a melhor liderança no combate à Covid-19 do mundo. Recebeu aplausos da população da Nova Zelândia, foi reconduzida com uma votação recorde, como não se vê há praticamente quase 40 anos, que não se vê uma eleição como essa na Nova Zelândia. Hoje recebemos a notícia de que na Bolívia o golpe patrocinado pelos Estados Unidos com a OEA fracassou e que o MAS, que é o partido do povo indígena da Bolívia, ganhou as eleições, isso depois de um ano do golpe contra o Evo, e agora o Arce vai presidir a Bolívia, também num ambiente democrático e de valorização do trabalho que foi feito junto ao povo indígena e povo boliviano de uma maneira geral. E eu quero saber se isso te anima, se esses ventos, de alguma maneira, se esse tipo de notícia te dá mais energia ainda para brigar pela Prefeitura de Fortaleza, você que foi uma prefeita reconhecida no Brasil inteiro. Eu fui prefeito, eu sei do que eu estou falando. Você não é uma prefeita só reconhecida pelos moradores de Fortaleza. Você fez uma gestão que ganhou expressão nacional e você foi uma das principais lideranças municipalistas do Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que está teu ânimo, como é que está a campanha. Compara um pouco com 2016, que nós pegamos um osso desgraçado para roer, eu e você, lá naquela campanha maluca, que a gente não conseguia nem sair na rua com a avacalhação que fizeram com a democracia desse país. Mas diga lá para mim, como é que está o humor da rua e o teu humor? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, fiquei muito feliz, fiquei super honrada de estar aqui conversando com você, um momento importante para a vida política do país, você como uma liderança nacional, daqui a pouco a gente vai trocar umas figurinhas aí da nossa vida de prefeito e prefeita, que é um pouco um transtorno na vida da gente pessoal, né? Para a gente acabar o transtorno na vida de outros, a gente acaba criando na nossa vida, porque é um poder muito forte, o poder executivo municipal, porque ele é muito perto das pessoas. Então, você sabe disso porque você governou a maior cidade, né, brasileira. Eu imagino que não deva ter sido fácil. Mas, assim, com essa questão da Bolívia, para mim, me encanta muito. Primeiro, a primeira-ministra, eu achei lindo uma vez que ela foi dizer que ela dançou os números da Covid que estavam caindo, né? Ela disse que estava com vontade de dançar aqueles números. Eu achei muito bonita a expressão dela, sabe? A leveza e a responsabilidade como ela cuidou, né? Aliás, para ser franco, você sabe, Haddad, que todas as principais destaques do combate à Covid vieram de governos de mulheres, né? Verdade. Elas tiveram todo um cuidado especial e as mulheres se destacaram fortemente no cuidado das pessoas durante a Covid, né? Então, assim, com relação à questão da Bolívia, hoje pela manhã eu já vi um videozinho do Lúcio falando com o povo, fazendo o discurso. Eu achei muito bonito ele dizendo, ele traduzindo, hemos recuperado, assim, na verdade, recuperamos a democracia, mas, sobretudo, eu achei isso lindo, mas, sobretudo, recuperamos esperança. Eu achei muito bonito a quantidade de coisa que tem envolvendo essa frase que ele disse. Então, eu fico muito feliz para a gente completar, falta só o Trump perder a eleição, né? Porque eu acho que nós
novos ventos vão soprar na América Latina, né? Porque foi um assalto à democracia que aconteceu, né? Um assalto à democracia com Bolsonaro, você viveu isso de perto, né? Teve o golpe, aí eu vou falar em 2016 falando por aí. Você interrompe para também vai falar o que você pensa aí das coisas, mas é importante a gente entender o quê? Que quando os setores das elites brasileiras, eles viram que a Dilma iria para a reeleição e com aprovação, eles começaram, a partir de 2013, tentar desestabilizar o governo da Dilma, né? E aquelas manifestações que a gente sabe que muita gente boa foi para a rua e que teria começado com o aumento das passagens de ônibus em São Paulo, enfim, a negociação, enfim, que se costuma falar, mas a gente não viu aquele movimento em outros momentos. Na verdade, foi um movimento que aconteceu do jeito que aconteceu com aquele frisson, ele também derreteu e a gente não sabe para onde é que foi aquele capital político naquele momento foi parar. Eu tenho as minhas hipóteses, voltado para dar aula na universidade, terminou o governo em 2012, 2013 eu estava dando aula na Universidade Federal de Ceará, e foi quando exatamente tinha uma disciplina que eu dava que era comunicação e política. Então eu levava para os meus alunos verem aquilo que estava acontecendo, foi exatamente no ano de 2013, para a gente tentar entender o que estava acontecendo, porque era um movimento sem lideranças expressivas, assim, E hoje a gente sabe que muita gente que foi, inclusive, chamada Black Bloc naquela época, como se fossem assim, os radicais da esquerda, na verdade eram os bolsonaristas infiltrados, como é o caso daquele que jogou rojão lá, bomba lá no Porta dos Fundos, que depois foi para a Rússia fugido, né? Sim. Ele estava no meio dos chamados Black Blocs, na verdade, nem sequer eram isso. Então, a gente ainda tem muito que aprender e o que entender de 2013. Mas ocorre que esse movimento ele não parou. 2014, eles tentaram transformar a Copa do Mundo em mais um momento de desestabilização da Dilma. Como não deu certo, né, nós ganhamos assim, com pouquíssimo saldo político, né? Praticamente aquela eleição foi neutralizado, o capital político foi assim, quase assim, a diferença para o Aécio foi muito pequena, mas nós ganhamos. Então, acho que a elite ali viu, disse, agora vem a Dilma mais um mandato e depois vem o Lula mais 8 anos. Então, eles começaram a operar de forma veloz. Eles passaram, a partir de então, criar... Hoje eu estou convencida disso, Haddad. Inclusive porque eu faço parte da CPMI das fake news, eu fui insistir na CPMI depois da sua eleição. Aquilo ali, para mim, foi muito simbólico, porque quando terminou a minha eleição aqui, a minha eleição de deputada federal, com a votação estrondosa, quase 200 mil votos, eu parti para São Paulo para lhe ajudar. Não sei se você sabe disso. Aí eu fui diretamente para a produtora da TV que estava fazendo seu programa, para ver, assim, bom, politicamente eu tenho o Camilo aqui, né, que é governador do PT, ele vai tocar politicamente a campanha do Haddad. Eu acho que eu talvez colabore muito mais na minha área, na comunicação. Aí a gente se falou várias vezes ali. A gente se falou várias vezes. Exatamente, porque quando eu fui lá na produtora, eu entendi que a televisão estava indo no rumo, estava com o rumo certo, essa coisa toda. Mas havia uma coisa que tanto quem anda na rua, como também quem é dessa área de comunicação, começava a ouvir um barulho silencioso, é uma antítese mesmo, mas assim, alguma coisa estava acontecendo que a gente não estava dimensionando. Foi quando você veio em Fortaleza, você nem tinha agenda, você topou de última hora, que foi quando a gente criou a Frente Digital da Democracia. Foi que eu entendi que você estava, foi até um comitê que a gente criou, era o antigo Comitê de Cultura do Camilo, ele ganhou no primeiro turno, virou o Comitê Haddad, que era a Frente Digital da Democracia, que foi uma colaboração de vários jovens e de várias pessoas envolvidas com essa área de tecnologia para a gente tentar barrar, né, as famosas... Exatamente, você participou, você lançou a Frente Digital, que passou a tentar fazer um trabalho de contra-informação, mas já não tinha dado tempo, porque eles se incorporaram. Desde 2013, eles se incorporaram nos grupos de família privados do WhatsApp, eles se infiltraram nos grupos religiosos, eles se infiltraram nos grupos profissionais, eles se infiltraram nos grupos dos militares, inclusive aposentados. Eu digo que meu pai é bombeiro militar, é coronel bombeiro militar, é aposentado. E o meu pai estranhou, porque os amigos dele, todos em grupos de WhatsApp,
e só falando bem do Bolsonaro e falando mal do PT. E aí teve um dia que ele estava incomodado com isso e me disse, eu disse, pai, deixa eu ver teu do WhatsApp. Aí quando ele me mostrou, não teve outra. Era só grupo bolsonarista, ou seja, eles há muito tempo vêm se infiltrando. E eles, antes de criar o Bolsonaro, que é uma característica do fascismo, ele tem que destruir o que está posto. Então, em 2016, como você me perguntou, e você foi aí para a reeleição, que eu fui candidata aqui também, e nós tivemos, ainda assim, dos 3 maiores percentuais no Brasil, né? Foi o Raul Ponte com 17, você com 16, eu com 15% aqui em Fortaleza, porque eles tinham criado uma coisa esquisita que foi o que a gente chamou de antipetismo. Ou seja, quantas pessoas devem chegado para você, como chegavam para mim, Luziane, eu gosto de você, mas eu não voto no PT. Ou ainda, se você não estivesse no PT, eu votava em você. Coisas desse tipo a gente ouviu muito em 2016. Assim. Eles conseguiram construir esse sentimento que a gente via gente que foi beneficiário de várias políticas públicas do governo Lula e da Dilma, sem explicação, estarem falando, manando, agredindo o PT, sem explicação. Então, hoje eu entendo perfeitamente, a distância histórica me fez ver e vai sentir também. Eu finalizo dizendo assim, é outra coisa a rua, parece que é uma distância histórica, parece que as perdas do governo Bolsonaro, conta a forma do Bolsonaro governar. Conta um pouquinho de 2016 para cá. Eu sei que tem a pandemia que dificulta o contato físico. Você deve estar se cuidando, porque você é uma pessoa responsável, usando máscara. Enfim, tem todos os protocolos que você deve estar observando. Mas como é que você está sentindo o olhar das pessoas para você? O olho está brilhando, as pessoas estão mais receptivas. Como é que está a coisa? Olha, vou começar com o dado da pesquisa que saiu ontem, do Datafolha, né? Nós estamos com 24% das intenções de voto, e o primeiro lugar, que está com 33%, é o candidato do Bolsonaro aqui. Então, assim, se a eleição fosse hoje, nós estaríamos no segundo turno. Então, assim, significa que eu tenho um apoio de 1/4 da população de Fortaleza. Bastante. E a diferença, Haddad, que eu não sou novidade. Eu não sou novidade. As pessoas sabem o que esperam. O cuidado com as pessoas, uma pessoa que governa para todo mundo, mas a gente sabe também fazer a nossa tarefa de olhar para os que menos têm. Haddad, aqui nós temos uma cidade com um grau de desigualdade social dos mais severos do Brasil, a história da concentração de renda. Enquanto nós temos aqui em torno de 1/5 dos bilionários brasileiros em Fortaleza, nós temos, segundo a PNAD, nós temos quase 70% da população que vive de 0 a 2 salários mínimos aqui em Fortaleza. Então, assim, 70% da população de 0 a 2 salários mínimos. E um pequeno grupo que ganha acima de 10 salários mínimos, muito pequeno mesmo. Então, a base da nossa pirâmide é gigantesca. E o que é que me assusta agora, que tem me assustado? Então, assim, as pessoas estão mais atentas, acho que as pessoas... Essa coisa da compulsão do novo, sabe, Haddad? Acho que isso daí diminuiu, né? Porque o pessoal viu que o novo era uma grande roubada. Eu digo, o que é mais velho do que as ideias do novo, né? Se colocou aí. E tudo que foi novo na Câmara, e o Bolsonaro, que era novo depois de quase 30 anos de política, se mostrou completamente perverso para as pessoas no Brasil. Então, eu penso que as pessoas agora estão mais, como a gente diz, assim, de ressaca do chamado novo, né? Da novidade, dessa coisa de você querer alguma saída de qualquer jeito. As pessoas estão entendendo que não é assim. Então, eu estou pensando, eu finalizo com isso, eu acho que a experiência que nós tivemos governando a cidade hoje tem um valor extraordinário, porque nós vivemos uma pandemia, eu acho que aumentou a desigualdade social, tanto por políticas desse governo que está aqui na prefeitura, como agravou com a pandemia. Eu tenho saído às ruas com todo cuidado. Para você ter uma ideia, aqui o candidato do Ferreira Gomes pegou a Covid, ele está com quarentenado, nós até nos solidarizamos com ele, foi hospitalizado ontem. O governador pegou também a Covid, está quarentenado, a esposa do governador, o Ciro Gomes, a turma que estava na campanha toda teve que fazer a quarentena. Nós estamos tendo todos os cuidados, né, porque a gente também tem responsabilidade pela cidade, por tudo, mas assim, o que a gente está vendo, né, dados os protocolos, o decreto do governador que a gente está respeitando, o que a gente está vendo é uma cidade sofrida, uma cidade querendo, eu vou usar a expressão, esperançar. Uma cidade que está querendo esperançar, está querendo olhar para frente. Agora vai ser porque nós vamos ter noção só, Haddad, do que é essa terra arrasada chamada Brasil, no sentido econômico, depois que acabar o auxílio emergencial.
Só em Fortaleza foram 700 mil pessoas, de 1.800.000 eleitores, 700 mil pessoas, que é a idade acima de 18 que recebe o auxílio, pode receber o auxílio, receberam R$ 600 de auxílio emergencial. Quer dizer, 700 mil pessoas que vão perder. Então, a partir de janeiro é que a gente vai ver o tamanho do buraco econômico em que o Brasil se meteu devido a esse responsável, eu chamo de desgoverno anti-Messias Jair Bolsonaro. Agora, Luiziane, eu vou tocar num assunto que é mais delicado e que tem sido muito usado em campanha eleitoral de forma abusiva, né? Que é a questão da segurança pública. Eu acompanho com muita atenção isso, porque eu apresentei um plano de governo em 2018, que era o plano de governo que eu tinha coordenado para o Lula, que foi impedido de concorrer, liderando todas as pesquisas de intenção de voto. Hoje o Lula seria o presidente da República, e não essa pessoa incapaz que está aí. Mas muito bem. Então eu coordenei um grupo de segurança pública para apresentar um programa. Eu vi um avanço extraordinário da atuação dos governadores que resolveram peitar o crime organizado. O Camilo, sobretudo no começo do segundo mandato, foi para cima, mandou uma porção de cabra aí para o presídio federal para acabar com a história que estava acontecendo aí. E aí também teve um mutim de pessoas da própria polícia tentando desestabilizar o governo em aliança com o Bolsonaro, né? E agora estão vendendo que eles, que são os responsáveis aí por uma grande parte do problema, que são a solução. Eu queria que você desse mais ou menos um quadro para quem está nos assistindo, porque se usa e abusa do debate sobre segurança pública e as pessoas são levadas a erro. As pessoas são levadas a tomar decisões equivocadas, como, por exemplo, comprar uma arma, imaginando que isso vai resolver o problema de segurança pública do país. Então, você podia... Eu sei que o prefeito não tem a Polícia Civil, não tem a Polícia Militar, não tem a Polícia Federal, tudo isso está em outras esferas, né? Como é que você pretende falar com a sociedade em relação a esse tema? Haddad, você, pela sua experiência, você vai logo no ponto. A segurança pública, ela acaba sendo um tema altamente demagógico na época das eleições municipais. Demagógico porque todo mundo sabe que o problema é segurança, porque detecta através de pesquisa, e todo mundo quer tirar uma casquinha, como se diz o ditado, na questão da segurança pública. E assim, a gente sabe que o município tem também papel na segurança pública, mas não é o papel que o Estado desenvolve. Então, por exemplo, eu fui como prefeita, em última instância, era eu que comandava a Guarda Municipal. E nós discutimos isso de forma muito tranquila, conversando com os guardas e dando funções sociais para a Guarda. Eu dobrei o efetivo de guardas municipais como um compromisso meu de campanha, para que eles começassem a ver a cidade e começassem a cuidar da cidade, para poder, inclusive, tirar a polícia militar do Estado. Nós fizemos uma integração à época, o 90, que é o telefone, ele era integrado com a guarda. Então, quando fosse coisa assim, com potencial menos ofensivo, coisas assim que dava para você resolver com a guarda era deslocada para evitar que a polícia fosse. A polícia militar ficava mais na coisa mais ostensiva do patrulhamento. Mas, assim, nós criamos, por exemplo, na guarda, do pilotão ambiental, ou seja, a guarda municipal cuidando do meio ambiente da cidade. Nós criamos um pilotão dos salvaguardistas, ou seja, as praias de Fortaleza. Nós temos 32 quilômetros de orla marítima. Então, assim, muitos lugares, inclusive, mais críticos, mais perigosos de tomar banho de mar, essa coisa toda, e nós gostamos demais de tomar banho de mar, para fazer inveja para vocês paulistas aí. Aqui a gente é um marzão, aqui a qualquer hora o povo quer pular dentro. Então, a gente criou os salvas-vidas, né, também a partir da Guarda Municipal, as torres de vigilância do salvas-vidas. Então, assim, várias outras funções foram dadas para a Guarda, para que ela pudesse fazer parte da cidade e se integrar. Porque nós tínhamos nos colocado contrário à militarização da Guarda Municipal. E deu certo. Nós vivemos 8 anos de tranquilidade. Eu não vou dizer que a cidade era
já não tinha violência, mas que uma metrópole urbana você precisa fazer uma política de redução de danos, porque por si só governar é você estar o tempo todo, você está monitorando e ao mesmo tempo você está gerenciando os conflitos naturais de uma cidade com tanta desigualdade social. Mas dentro disso, assim, a gente fica muito preocupado, porque assim, eu tenho, Haddad, algumas críticas, não sou de acordo com algumas políticas de segurança pública, inclusive de governadores do PT. Eu tenho alguns questionamentos pontuais, porém questionamentos, né? Porque essa questão da repressão pura e simples, do armamento, aí se cria de forma sistemática mais arma, assim, chega um ponto de que hoje eu estava vendo uma matéria que saiu ontem na UOL, que de cada 10 mortos pela polícia no Brasil, 8 são negros. Então, quando a gente fala do genocídio da população negra, nós estamos falando de uma coisa concreta e real na vida das cidades, né? E você foi preto e você foi pobre, você já é suspeito. Isso é uma coisa absurda. A gente não pode achar que isso é normal. Nós podemos naturalizar essa violência. O dado diz mais ainda, diz que 6.357 vítimas de violência policial foram assassinadas no ano passado. 99% delas eram homens, né? É um documento produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e levou em conta os boletins de ocorrência fornecidos por 23 estados. 4 estados não prestaram essa informação: Acre, Amapá, Amazonas e o Rio Grande do Norte. Então, a estimativa do Fórum é que foi mais do que 6.357 vítimas porque eu sempre digo assim, a gente precisa entender que a Polícia Militar ou a Guarda Municipal, os aparelhos de força do Estado, né, Estado no sentido lato sensu, né, eu estou falando governo municipal como se tratasse de Estado, esses aparelhos são de força do Estado para evitar a violência. Eles não são aparelhos para promover a violência. Eles existem para conter a violência que ocasionalmente ocorre. E não aparelhos para fazer a violência acontecer. Nós estamos de um jeito aqui em Fortaleza que a juventude da periferia, que não tem espaço, que as casas são pequenas, moram 10 pessoas em dois cômodos, vão para as praças para fazer o que eles chamam de rolezinho, se juntar, paquerar, fazer o que a turma da juventude da classe média, da classe alta faz nos shopping centers, ou faz em lugares protegidos da cidade. Eles querem fazer na praia do bairro deles. Aí começa a juntar, porque eles são muito jovens. Aqui é uma cidade, quase 40% da cidade é jovem. Então, assim, chega lá, esses jovens são dispersados do nada, não estão fazendo nada, a não ser sendo jovens, paquerando, conversando, cantando, fazendo rolê mesmo. Aí a polícia chega de forma truculenta para dispersar, simplesmente para dispersar. Aí é bomba de gás lacrimogênio, é bala de borracha, para evitar aglomeração. Estou falando antes da pandemia, certo? Dos jovens, porque nós vivemos uma sociedade que está tão doente do ponto de vista de valores e tudo, que as pessoas têm medo dos jovens. Está entendendo? Então, assim, a polícia, a princípio, ela já reprime. E o que nós fizemos? Com relação a isso, nós criamos os CUCAs, que são os Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, espaços para jovens, para que eles pudessem ser acolhidos, eles pudessem se desenvolver, pudessem fazer nada. Quando eu dizia, olha, vai ter piscina, vai ter teatro, vai ter cinema. Para quem não gosta de música, vai ter a informática. Para quem não gosta da informática, vai ter o campo de Fall Society ou o campo de grama. Aí eles me desafiavam e diziam assim, quem não gosta de fazer nada? Eu disse, também terá um lugar lindo e maravilhoso em frente ao mar, que é um anfiteatro para você fazer nada. Você vai fazer nada lá, olhar para o tempo e você vai exercitar o seu ócio. Eu dizia para os jovens. E assim foi. Não foi só uma fala perdida. Os CUCAs viraram, durante o nosso governo, esses espaços de produção cultural, de socialização, de paz, acima de tudo. Era coisa de qualidade que foi feita no coração das principais periferias da cidade de Fortaleza. E deu certo. E o prefeito que está aí disse que 12 CUCAs, P3 que eu tinha feito, era muito pouco. Ele nunca fez nenhum. Quem vai fazer os dois sou eu quando voltar para a prefeitura. Mas, Luiziane, quando era ministro da Educação, você vai se lembrar que você me convidou para conhecer um deles, porque era uma ideia de reunir educação com cultura. E eu, como ministro da Educação, eu fui para Fortaleza conhecer um CUCA com você.
ficamos Você estava na encantados. inauguração junto com o presidente Lula. Você foi na inauguração com o presidente Lula. Nós temos, inclusive, essas imagens suas com o presidente Lula inaugurando o Cuca Che Eu não Guevara, lembrava que na Barra do o Lula Ceará. estava, né? É verdade, foi com o Lula mesmo. É isso mesmo. Depois eu voltei sozinho, mas eu tive com o Lula na inauguração. E depois eu voltei sozinho numa outra ocasião. Agora, sabe uma coisa, Luiziane, que a gente conseguiu abrir a porta das universidades para os negros de uma maneira inédita no Brasil. Hoje, a maioria do povo da Universidade Federal é de estudante negro, mais de 50%. É uma revolução isso para quem, num país com nossa trajetória, com nosso histórico, em 10 anos a gente mudar a cara da universidade, mudar a cor da universidade, foi um negócio extraordinário. E a mentalidade dos órgãos de repressão não mudam. Então eu fico perplexo de ver como, por mais que você faça em proveito da igualdade racial no nosso país, que é meio a meio, metade do país é afrodescendente, a outra metade é branco, imigrante, japonês. Aqui em São Paulo tem muita colônia asiática, tem colônia coreana, colônia chinesa, colônia japonesa. É uma coisa incrível o Brasil, né? E a gente não consegue mudar a realidade, né? Eu acho que essa turma hoje está chegando ao doutorado, mestrado, vão prestar concurso público, e eu acho que a próxima década é a década da virada. Eu acho. Eu tenho muita confiança de que essas sementes que nós plantamos em educação, elas estão germinando, estão florescendo, já tem árvores frondosas aí, brilhando, e essa nova intelectualidade negra, que tem a consciência histórica de tudo que se passou aqui, eu acho que ela vai mudar. Deixa eu falar sobre educação e saúde com você, que eu acho importante. Dessa pandemia, até pelo descalabro que foi a coordenação do governo federal em torno da questão, uma descoordenação, você vai ter um passivo na educação e um passivo na saúde. Não tem como contornar isso. Muitos dias sem aula, obviamente que tem que ter um cuidado enorme para saber o momento de voltar, como voltar, quais os protocolos, e vai ter um passivo na saúde das outras enfermidades que não foram cuidadas. Muita gente está com exame por fazer, muita gente está com cirurgia eletiva por fazer, muita gente atrasou consulta. Eu queria saber se você vai montar um gabinete de crise para coordenar as secretarias em torno dessas questões que ficaram prejudicadas pelo enfrentamento da pandemia, correto, que tinha que enfrentar mesmo, mas ficou um passivo grande nessas duas áreas. Primeiro, assim, eu queria fazer uma ressalva que, assim, as políticas que você fez de educação, enquanto você foi ministro, elas foram inovadoras e foram revolucionárias, ao ponto de que eles ainda não conseguiram mexer, tendo em vista de que elas se solidificaram no coração das pessoas, né? Eu já vi, por exemplo, a federal, né? Eu sou funcionária da Universidade Federal do Ceará, estou licenciada, mas sou professora, sou ligada à Universidade Federal do Ceará por vínculo profissional. Quando eu estudava, nós tivemos toda uma geração que só quem conseguia entrar nas públicas eram as pessoas que estavam no ensino privado, né? Muitas vezes era quem conseguia chegar na universidade pública. E, às vezes, os alunos das escolas públicas, as escolas fundamentais, médias, elas entravam nas universidades particulares. Era uma coisa meio distorcida de tudo isso. E hoje, por exemplo, na UFC, na Federal do Ceará, 66% dos alunos são oriundos da escola pública. Isso, por si só, leva a sociedade para dentro da universidade. É como se a gente ali tivesse uma representação real da universidade, do Brasil dentro da universidade. E a população negra, que nós temos uma dívida gigantesca com essa população, foi a mais penalizada e foi a mais excluída. Então, a questão das cotas, elas são centrais, elas foram centrais e têm sido para o empoderamento da população negra. A gente vê isso de forma muito nítida. E teve uma mãozinha que foi também o celular, né? A gente viu o mundo inteiro se levantando para essa questão racial, porque coisas que eram
repetidamente feitas, repressão policial, racismo, agora estão sendo filmados pelo smartphone. Então, ele passou também a ser um aliado disso, porque é fácil você filmar, portanto, a realidade ela foi para os olhos de muita gente, através das imagens feitas pelo celular. Então, eu penso assim, eu só quero fazer essa ressalva porque é muito importante, todas as polícias que você desenvolveu, o Enem, as cotas de classe, cotas de raça, elas foram fundamentais para esse novo que está surgindo. Eu não sei se o Bolsonaro vai conseguir botar tudo a perder se a gente não cuidar, mas assim, que foi assertivo demais. Os programas de financiamento, a questão das cotas, eu digo muito que, por exemplo, outro dia eu estava conversando, por que a gente, como prefeito, por exemplo, às vezes a gente tinha tanta dificuldade de ter médicos, eu fiz vários concursos públicos para médicos. Nós contratamos na área de saúde mais de 1.400 profissionais, entre médico, enfermeiro, dentista, agente comunitário, agente de endemia. Aliás, chegou a quase 6.000 no total. Mas a gente tinha dificuldade que esses médicos atendessem, às vezes, lugares mais periféricos da cidade. E assim, ao mesmo tempo, você também tem, né, embora muitas pessoas, assim, médicos, que estão na linha de frente em defesa da democracia, nós tivemos também um grupo de médicos que foi contra mais médicos, né? Ou seja, contra a vinda de profissionais de Cuba. Por quê? Porque o Brasil não tinha, porque eram poucas faculdades de medicina, começou a aumentar depois do governo Lula. Só para você ter uma ideia, quando eu estudei UFC, quando eu fiz comunicação social e jornalismo, eram 33 cursos de graduação na Universidade Federal do Ceará. Eu digo isso porque eu era presidente do DCE, e para a gente saber do quórum, se tinha dado quórum com os centros acadêmicos presentes, a gente era metade dos cursos mais um para ter o quórum do Conselho de Entidade chamado. Quando eu voltei para dar aula em 2013, quando acabou a prefeitura, o governo municipal, e meu filho, por acaso, estava fazendo o Enem, ia fazer o Enem, então eu sentei com ele para a gente ver os cursos da Federal. Eu tenho um filho de 20 anos, estou no Enem para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu fui morar lá logo depois que terminou o governo, eu fiquei 2 anos e meio no Rio, e ele acabou voltando, né, para lá, agora com a pandemia está aqui em Fortaleza, mas ele foi estudar na Universidade Federal do Rio, onde ele passou no Enem. Mas o que eu acho interessante é que o Enem ele passou a ser uma possibilidade de sonho real, concreto do jovem brasileiro, que estão perdendo seus sonhos. Não sei se você sabe porque eles antes tinham programação assim, de vida, de estudar, de ir para a universidade, de terminar, de se formar, de ter Agora, Haddad, a gente está vendo a juventude sem perspectiva nenhuma de pensar, tá? Um dia atrás do outro, sem direito de sonhar, sem direito de sonhar para o próximo mês, para o próximo. Então, assim, o que nós vamos fazer na área de educação e saúde agora? Porque nós vamos. Eu gosto muito de lembrar as pessoas, estamos discutindo, quem vai cuidar das pessoas no pós-pandemia. Essa eleição municipal é caracterizada por isso. Quem vai cuidar das pessoas depois que a pandemia passar, ou pelo menos que ela amenizar em janeiro do próximo ano, quando acabar o auxílio emergencial. Coisa que está me chamando muita atenção, e você que foi governante, você sabe do que eu vou falar, é que a gente não tem visto aparecer o desemprego como uma questão social grave nesse momento conjuntural. E eu vou dizer uma coisa, eu só posso atribuir isso à questão do auxílio emergencial, que não foi o Bolsonaro que deu, foi obrigado a dar. Ele primeiro não queria dar, depois queria dar R$200. Vai cortar, já começou a cortar já. Não só, é bom que as pessoas entendam que ele não só reduziu pela metade, mas já teve gente, 42 milhões de brasileiros, além do Bolsa Família, além dos que estão no Bolsa Família, receberam auxílio emergencial. Só vão receber 4 parcelas de R$300, 27 milhões desses 42. Portanto, 15 milhões de brasileiros não receberão mais as 4 parcelas do auxílio emergencial. Ou seja, nós vamos começar a ver a crise econômica muito crua quando passar a pandemia. Então, nós já pensamos o seguinte, nós vamos fazer um plano emergencial, a nossa perspectiva inicial é um plano de 6 meses, onde a gente vai ver exatamente isso. Vamos fazer mutirões, por exemplo, vamos pedir ajuda do governo do Estado, para fazer consórcio municipal também, com as cidades da região metropolitana, para a gente fazer as chamadas mutirões de cirurgias eletivas, que são exatamente as que ficaram paradas, elas foram paralisadas durante a pandemia. Nós também vamos voltar, Haddad, imediatamente nossos olhos para o abastecimento de remédios nos postos de saúde.
Você sabe que esse governo, o governo atual municipal, ele falha no cuidado com as pessoas. O posto de saúde não tem aquele remédio que tem que ter em todo posto, porque o diabetes, para o hipertenso, que são doenças hoje que você consegue viver a vida toda com ela, né? Às vezes morre até de outra coisa, porque se você controlar, você consegue viver. Para isso, nós aumentamos, na época do nosso governo, de 15% para praticamente 100% a cobertura do programa de saúde da família, que tem o agente que vai antes, o agente comunitário, aí encaminha para o posto, aí tem um médico, um dentista. Então, assim, nós vamos retomar essas delicadezas com a saúde pública em Fortaleza. E na questão da educação, nós vamos ter que fazer um grande acerto. Nós tivemos aqui uma educação muito pulsante. Nós tínhamos um conselho que chamava que é o conselho que une professores, funcionários, pais de aluno, né, que chegou a reunir 1.500 pessoas em grandes discussões públicas sobre a educação na cidade, que nós vamos chamar novamente a comunidade escolar para discutir o ano letivo, né? Porque as crianças foram jogadas no ensino à distância, mas a gente sabe que não é o ideal, foi o possível naquele momento, até universidades entraram nesse ensino à distância, mas não é a mesma coisa. Você é professor, eu sou também, a gente sabe o que é estar dentro da sala de aula, você tem um aluno desatento e você chegar e chamar a atenção dele, ou então você vê o aluno triste, no final da aula você chama para conversar, a gente meio que um pouco cuida também dos nossos alunos. Você está olhando no olho, é diferente de você estar na dispersão de uma casa. Muitos não têm internet de qualidade. Ou quando tem, às vezes, a pessoa está dispersa porque é uma casa muito pequena, com muita gente dentro, a pessoa não tem capacidade de concentração, não é um espaço adequado, a merenda escolar não existe. Então, são muitas coisas que nós precisamos cuidar, e para isso nós vamos ter um plano emergencial de combate aos efeitos da pandemia, que é o pós-pandemia. Excelente. A ideia é fazer intersetorializado, de forma institucionalizar, mas de forma interdisciplinar, onde todas as secretarias tenham a sua tarefa, né, o seu dever de casa. É porque, por exemplo, nesse momento o vírus ainda está circulando. Eu até falei para você de pessoas que estão acometidos aí com a Covid, né? Testaram positivo. Então, o vírus ainda está circulando. A gente não sabe, por causa do desgoverno Bolsonaro, a gente vai demorar a sair dessa história toda, porque a política dele não foi de conter a epidemia, não foi de conter o contágio. Ao contrário, é salve quem puder. E ainda hoje ele coloca na conta da pandemia, e eu costumo sempre dizer, não foi o Brasil, não foi o Bolsonaro que teve o azar de ter a pandemia no governo dele. Foi o Brasil que teve azar de estar sendo governado pelo Bolsonaro no momento da pandemia, né? Inclusive chamando aí exatamente o exemplo que você falou, que foi da primeira-ministra, né? Claro. que saiu como a melhor governante da pandemia, né? Você entender, né? Ele foi, sabe-se quem puder, negacionista, obscurantista, era uma gripezinha, eu não sou coveiro. É de uma crueldade, é de uma irresponsabilidade que não tem nome. Então, nós vamos fazer exatamente o contrário, porque Haddad, minha vontade agora de ser prefeita dessa cidade de novo, eu fui chamada para uma missão, podia estar fazendo outras coisas, porque outras coisas eu digo assim, na minha vida, né, deu minha colaboração, foram 8 anos e tal, mas eu fui chamada para uma missão, que eu considero assim, sabe, que é a gente poder diminuir as desigualdades sociais aqui e criar uma grande frente antibolsonarista nesse governo aqui, para que a gente faça políticas públicas anticíclicas em relação ao Bolsonaro. Tudo que ele fizer errado, a gente vai fazer certo aqui, para que a gente provar que é possível, junto com o povo, governar uma cidade e ela possa se encontrar, ela possa ser menos desigual, menos violenta. Então, essa é a minha esperança, sabe? Que o nosso governo possa trazer uma luz aí para o Brasil, né? E de outros companheiros que ganharem, certamente, né? Mas a gente já sabe como fazer. A gente adquire marra como gestora, e como gestor que você foi, você sabe disso, né? Então, assim, a gente já vai muito mais preparado, né? A gente já sabe o que nós vamos encontrar pela frente. Então, a gente já vai pensando soluções, inclusive inovadoras, para a cidade sair e se recuperar economicamente, inclusive, da pandemia, porque tem a recuperação da mental, né? Nossos CAPs, nós recebemos com 3 CAPs, nós criamos mais 11. Então, ficaram 14 CAPs, super bem integrados, os CAPs, casas maravilhosas, assim, para as pessoas poderem ser cuidadas, muitas com piscina, a gente tinha psiquiatra médico, tinha psicólogo, tinha assistente social, tinha artistas para poder fazer digamos assim, a facilitação das pessoas. A política de saúde mental está muito destruída, está funcionando assim, porque é o jeito de funcionar, que ele não conseguiu tirar o atual prefeito, mas está destruída, e as pessoas nunca precisaram tanto do tratamento para a saúde mental.
nós ficamos abalados, imagina, nós que eu digo assim, adultos, classe média, essa toda, imagina jovens numa situação muito grande de vulnerabilidade social, ou seja, das classes menos favorecidas, de pessoas que são mais necessitadas do poder público, né? Então, assim, vai ser fundamental resgatar essa política de CAPES. Muita gente ficou deprimida nessa pandemia, foi um misto de sentimentos que todo mundo viveu. Você imagina essa juventude que pegou isso, assim, quando estava virando gente, assim, do ponto de vista de virar adulto, né? Começou a pensar sobre o mundo nesse momento de pandemia. Então, temos que cuidar e jogar esperança no coração da juventude. E a gente faz isso com um governo que deu exemplo. Então, é isso que eu estou pretendendo, criar esse plano emergencial em todas as áreas, na economia, na educação e na saúde, prioritariamente. E aí, depois, são as outras políticas que vão se agregar a elas. Agora, uma coisa importante para quem está nos ouvindo saber é que o Bolsonaro vai agora fazer o que ele sempre ameaçou fazer e não teve coragem, que é prejudicar as professoras do Brasil. Ele está cortando o reajuste do piso nacional do magistério, que foi a principal conquista do governo Lula na área da educação, o Fundeb e o piso. Agora, nós consagramos o Fundeb, porque foi para o corpo da Constituição, mas ele quer acabar com o reajuste do piso que o Lula criou. Você vê a diferença entre um governante e outro, né? Agora, o que eu estou ouvindo é que o Lula está muito bem em Fortaleza, né? Para variar, né, Luiziane? Está com uma popularidade lá em cima. Diga lá. É porque a gente, Haddad, aqui nós não assim, nenhum momento assim, nós tivemos nenhum tipo de vacilação do ponto de vista de denunciar a prisão política do Lula. Porque a gente falava há pouco sobre o golpe, né? O golpe que, na verdade, foi tentado dar em 2013, depois, em 2014, o golpe foi tentado dar no processo eleitoral, sob a alegativa da Copa, aquela quantidade de agressão e de misoginia que sofreu a Dilma. Não conseguiram, 2014, aí não aguentaram, 2016 deram o golpe. E o segundo passo era exatamente a prisão do Lula, que estaria eleito no primeiro turno, nós sabemos com certeza. E você teve a missão de substituir, né, como candidato, e fez isso muito bem. Eu me imagino que não é fácil, nós estávamos com nossos corações dilapidados naquele momento, né? Quem viveu de perto aquela prisão arbitrária do Lula, eu tive 9 vezes no acampamento em Curitiba, porque fiquei muito triste, muito deprimida com tudo que eu estava vendo, porque eu sou cria do Lula. Eu conheci o Lula, eu tinha 19 anos, foi na primeira eleição dele para presidente, em 89, depois logo em seguida eu me filiei ao PT. Eu era de outros grupos, partido, não era partido, foi um partido que eu me filiei ao PT, mas eu tinha uns grupos que eu fazia parte, que eram metidos a ser mais à esquerda do que o PT na época. Quando eu conheci o Lula, me apaixonei pelo PT, por ele, assim, no sentido de que nós temos uma liderança. Não, e temos alguém capaz de entender o que está acontecendo no Brasil, sabe? Veio do povo, conhece. Veio do povo. E outra coisa, o Lula tem uma característica que é fantástica, quem conhece ele de perto sabe, você deve saber. Ele sabe aprender. Quem sabe aprender, sabe também ensinar. Então, assim, ele tem uma capacidade. Exatamente. Ele escuta muito, assim, as pessoas que a gente conhece ele de perto, a gente sabe. Então, assim, ele absorve conhecimento em tudo. Isso é uma característica de poucas pessoas. Então, ele é uma figura iluminada. Então, quando eu conheci o Lula em 89, era uma geração toda que estava sonhando com outro Brasil. E a gente tentou em 89, tentou depois em 92, tentou em 94, então não sei quando. Aí, 2002, o sonho acontece e a gente elege o Lula. Então, eu sou da geração que sonhou com esse Brasil que agora está sendo destruído pelo Bolsonaro. Então, nós precisamos imediatamente tirar esse homem, tirar o Bolsonaro, antes que ele acabe com o Brasil e acabe com a esperança no coração das pessoas. Por isso que eu tenho usado aqui, Haddad, eu tenho dito que essa campanha tem 2 palavras-chave no caso da nossa candidatura: experiência e esperança. Ou seja, a experiência consegue jogar para frente a esperança, fazer com que a gente possa olhar para frente e dizer: isso aqui nós vamos poder dar conta, porque nós já sabemos como é. Aproveitar para fazer, só para fazer isso aqui vai ficar assim,
diferente para você, mas isso aqui é o programa de governo que a gente Ah, tá fez. Ó, bonito, hein? já botamos ele aqui, a gente cuida sempre de fazer as diretrizes e fazer as propostas concretas para não ficar só no blá, blá, blá. E outra coisa, com a responsabilidade de quem já governou. Então, eu não posso fazer nenhuma proposta fantasmagórica, enlouquecida, alucinada, porque eu tenho a obrigação de dar o exemplo do que pode e o que não deve, o que não pode fazer e o que a gente pode inovar no futuro. E aí, só para te dizer aqui sobre o programa, é porque na eleição passada, 2016, o atual prefeito inventou uma proposta que é Remédio em Casa, um programa chamado Remédio em Casa. Quando eu vi aquilo ali, eu pensei, isso não vai dar certo. Isso é o tipo de proposta que a pessoa diz assim, não precisa deixar lá em casa, não, pode deixar que eu vou buscar. A pessoa já acha, assim, é tão distante da pessoa que a pessoa prefere buscar o remédio. Acho que a pessoa quase diz isso, porque hoje falta remédio nos postos de saúde. Ou seja, a pessoa indo lá buscar não tem. Que dirá remédio em casa? Então, assim, tem coisa que o povo tem que entender que não tem viabilidade. Basta ter no saúde para a pessoa buscar. Mas o cara queria dizer que tinha um programa de remédio em casa. Nunca, claro, que ele executou, como não executou uma boa parte das propostas que ele fez. E a gente tem a responsabilidade por isso aqui. Primeira coisa que a gente faz, nós que somos pessoas da vida acadêmica, temos a obrigação de ter estudo, né? de ter a cela da academia também fazendo diagnóstico, analisando, para não ser só o blá, blá, blá e as políticas demagógicas que elas antecedem as eleições sempre, né? Luiziane, eu fico muito honrado de ter estado com você hoje. Acho que a gente apresenta aí para o morador de Fortaleza uma visão que ele já tem de você, porque você é mulher com experiência, com realização, com currículo, do lado certo. Quer dizer, é uma reunião de atributos que faz de você uma liderança que transcende o próprio estado do Ceará. Eu queria te desejar sorte nessa caminhada que temos até 15 de novembro. Se Deus quiser, dia 1º de janeiro, quem sabe você me convida para ir a Fortaleza, para assistir tua posse presencialmente, se pudermos. E vai ser uma honra muito grande o Brasil ter uma prefeita da tua qualidade. Eu queria te agradecer o pessoal aqui que me assiste na OTV, nas redes sociais, toda segunda-feira, às 8 da noite, uma pessoa com trajetória, com história para contar, com currículo, com luta passada, presente, futura. E queria te dar os parabéns pela campanha até aqui. Eu tenho acompanhado, tenho recebido os teus programas de TV, tenho assistido e estou achando que você está no caminho certo. Grande beijo para você, super sorte, conta comigo. Estamos aqui para o que der e vier. Ah, com certeza. Nosso companheiro professor e nosso companheiro que nos orgulha muito nacionalmente pela beleza com que você desenvolveu a tarefa de nos representar. Né? Eu acho que só porque o Brasil estava muito doente do ponto de vista da sua alma para o resultado ter sido o que foi. Mas, assim, tenho certeza que você vai continuar nos orgulhando. Eu fico muito feliz de você de receber esse convite, de estar podendo conversar aqui e chamar você para você conhecer mais essa cidade maravilhosa, essa fortaleza, que é uma fortaleza no coração do povo, né? Que é um povo forte, guerreiro, lutador, que sabe viver até as dificuldades com alegria, porque o nosso povo aqui, por isso que tem tanto comediante que vem do Ceará, a gente aprendeu a rir das próprias dificuldades, sabe? É um povo muito assim, muito alegre, muito acolhedor, muito maravilhoso. E por E isso de que eu uma estou doida para inteligência poder... notável. Exatamente. Então, eu que agradeço aí, quero dizer para você que estamos na mesma luta, na mesma trincheira, para a gente fazer de novo esse Brasil sonhar. Né? E para isso, essas eleições municipais são importantíssimas para que a gente possa... Porque quando eu fui, Haddad, a primeiro governo, eu fui reeleita no primeiro turno em 2008. No primeiro governo, eu era a única prefeita mulher de capital no Brasil. Do segundo governo, de 2008 para 2012, era eu e mais uma outra, que foi a prefeita de Natal, a Micarla. A Micarla sequer conseguiu terminar o governo. Ela foi afastada. E eu acho que
eu não acompanhei de perto, podia até ter problemas políticos, sei lá, administrativos, eu não sei. Mas eu acho que foi muito mais pela misoginia, sabe? Pela dificuldade, né, que as pessoas têm de aceitar, né, uma mulher que tenha pulso, né? Por isso mesmo, muitas vezes eu fui aqui xingada por algumas lideranças aqui, pelo fato de ser mulher e de pulso. Pulso, assim, no sentido de que, não, gente, a minha missão é cuidar da cidade, eu vou cuidar das pessoas e da cidade. A missão é minha. E eu vou fazer ela com muita honra, com muito louvor. Então, assim, essa é a minha pretensão, de voltar a governar essa cidade, me sentir muito honrada com os votos e, ao mesmo tempo, fazer da melhor forma possível, como a gente faz um trabalho acadêmico, assim, que é com louvor, né, que a gente quer concluir ele, né? Então, nesse caso, governar essa cidade vai ser para mim também um desafio muito importante, pós-pandemia, mas eu sei que a gente sabe fazer. Muito obrigada pelo espaço. Eu estou torcendo por você sempre. E eu por você sempre. Galega, tamo junto. Coração batendo no mesmo ritmo aí. Eles Boa fazem arminha, trajetória. Haddad, a gente faz coraçãozinho. Eles fazem arminha, a gente faz coraçãozinho. Grande beijo, boa noite para você. Beijo, Boa noite, querido. Fortaleza. Tudo Boa de noite, bom. Brasil.